Olá, querida turma do oitavo ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Aqui é o professor Rodrigo Calderaro e eu trago uma videoaula de estudos amazônicos. Nós estávamos estudando um importante movimento popular chamado cabanagem durante nossas aulas presenciais. Vocês receberam uma apostila que mostrava a principal motivação para essa revolta. Nós falamos sobre um pouco do caráter popular dela, ou seja, as pessoas que aderiram a essa revolta eram geralmente por pessoas com economicamente desfavorecidas, pessoas que moravam principalmente em cabanas, em moradias simples, por isso o nome do movimento ficou conhecido como cabanagem, porque a grande maioria das pessoas que pegavam em armas e iam à luta, protestar e realizar conflitos com os principais governantes da província do Grão-Pará no ano de 1830 a 1845 eram pessoas pobres. No entanto, nós vimos que era um movimento misto, não é? A composição das pessoas que aderiam ao movimento ia desde importantes pessoas proprietárias de terras e de escravos, a comerciantes, advogados, médicos e as pessoas que viviam da agricultura, pessoas mais pobres que viviam de outras atividades que não geravam tanta renda. Então, era um movimento misto, heterogêneo, de diferentes interesses, mas que viam ali na possibilidade de uma revolta armada de caráter popular, a possibilidade de mudança daquela situação que estava instável ali no Grão-Pará no século XIX, bem no nos primeiros 40 anos, 50 anos do século XIX. Então, a isso a gente vai somar agora a existência dos governos cabanos. Nós vamos estudá-los, né? Lembrando que estamos estudando em história também os períodos do Império, né, com o primeiro imperador Dom Pedro I, a abdicação dele, e vamos estudar também essa semana a período da regência, que é justamente onde se situa aqui a cabanagem. É um período do Brasil em que o imperador do Brasil, Dom Pedro I, renunciou, deixou seu filho de 5 anos de idade para ser o futuro imperador e os brasileiros têm que se organizar ali para manter o país unido. E aí pipocam em todo o território revoltas querendo se separar, né, do projeto imperial do Brasil lá do Rio de Janeiro. A cabanagem se situa exatamente nisso. Então, venham comigo que eu vou explicar melhor. A cabanagem ela teve a sua primeira vitória, ou seja, conseguiram os cabanos revoltosos com armas na mão invadir a cidade de Belém e o prédio do governo de Belém no dia 7 de janeiro de 1835. Então a cabanagem venceu a sua primeira vitória, que foi invadir Belém nessa data. Então, em 7 de janeiro de 1835, tem a lembrança aí do movimento cabano conseguindo tomar o poder. No entanto, foi eleito um governante cabano para governar após essa vitória. Félix Clemente Malcher era um importante proprietário de terras e de escravos também. Então ele não estava realmente, ele assumiu o poder por ter conhecimento da lei, por saber ler e escrever, por ser uma pessoa de destaque dentro da sociedade e do movimento cabano e que estava ali nesse movimento tentando, né, ter uma oportunidade de mudança. Só que quando ele assume o poder, ele jura fidelidade à monarquia de Dom Pedro I. Em 1835, Dom Pedro ali primeiro ainda era o governante, então existia ali ele jurou fidelidade à monarquia. Grande parte das pessoas do movimento não queriam, né, ser fiéis ao rei, queriam governar a província do Grão-Pará sem a figura do rei. Ele então mandou prender esses opositores que questionavam as suas ordens, as suas decisões, e ele acabou indicando muitos portugueses para cargos públicos. Ora, lembre-se, nesse momento de independência do Brasil, nesse momento de cabanagem na Amazônia, os brasileiros estão se unindo, estão revoltosos, justamente porque não querem os portugueses mais no poder. Né? Se o Brasil está independente de Portugal, por que manter portugueses ainda nas posições de poder? Então, Félix Clemente Malcher vai ser deposto um mês depois do seu governo, e aí vai surgir o governo de Francisco Vinagre,
outra pessoa importante de destaque aí no movimento, um letrado, um intelectual. Em 21 de fevereiro de 1835, Francisco Vinagre vai se tornar o líder do governo cabano. Ele vai tentar conter a massa cabana, que é revoltosa, né? A maioria da população está querendo mais mudanças, então os ânimos estão muito aflorados durante esse período ali que eles estão no poder. E aí, alguns opositores do movimento cabano vão fugir, se refugiar na cidade de Cametá, que é essa imagem que está ilustrando aqui o nosso slide. A cidade de Cametá é uma cidade do interior, fica a 4 horas mais ou menos de Belém, e essa cidade ela se torna um importante núcleo de resistência cabana. Então ali vão se reunir lideranças, vão negociar com Dom Pedro I, né, com a sede do governo do Brasil, e o governo vai começar a responder ali para tentar conter a cabanagem, né? Porque era uma possibilidade que estava ali em jogo do Pará se desvencilhar do Brasil. Então, mesmo com a adesão do Pará à independência do Brasil, os cabanos e a população em geral do Pará não estava satisfeita ali com o governo do Brasil. Então, lá em Cametá vai ser tipo o QG ali, né? Vai ser a espécie de um quartel-general ali da oposição contra a cabanagem. E aí o imperador vai mandar um novo presidente para a província do Grão-Pará e Maranhão, né? Ele vai mandar esse novo presidente e esse novo presidente vai começar a negociar com Francisco Vinagre a possibilidade de ele se render e ele entregar o movimento cabano e deixar com que o império, né, novo governante da província, ele se estabeleça ali. E esse presidente da província se chamava o Marechal Manuel Jorge Rodrigues. E aí ele negociou a retirada do movimento cabano de Belém e Francisco Vinagre teria que se render. Ele não seria preso, os revoltosos não seriam presos, né, mas teriam que sair do poder. Mas isso não vai agradar a maioria dos cabanos. Os cabanos queriam mudanças. Eles não queriam que o movimento terminasse ali sem grandes conquistas, porque até então, com 2 meses de cabanagem, não foi possível modificar realmente as estruturas. Os mais pobres continuavam mais pobres, os portugueses continuavam tendo influência, a escravidão ainda vigorava no Grão-Pará. Enfim, as mudanças que o movimento cabano realmente desejava não tinham sido ainda implementadas. Então, Francisco Vinagre vai ser preso, não é? Porque os revoltosos vão invadir a cidade de Vigia, que fica ali também próximo de Belém, 2 horas de distância de Belém, mais ou menos. E essa cidade de Vigia era um importante porto comercial, não é? Então os revoltosos cabanos invadem Vigia, o presidente da província manda prender Francisco Vinagre, e aí os cabanos invadem Belém novamente e tomam o poder de novo e instituem um novo governador. Essa segunda invasão já vai acontecer em agosto do ano de 1835. O Eduardo Angelim vai ser a figura de destaque ali no momento, porque é ele que vai ser levado à condição de governador depois dessa segunda invasão. Então ele é o terceiro governador cabano. Só que Eduardo Angelim também era proprietário de terras e de escravos. Logo, ele não tinha interesse em abolir a escravidão, em deixar as terras para os mais pobres. Ele também tinha seus interesses, não é? Junto ali do governo dele, Belém vai ser atacada por uma epidemia de varíola, que é uma doença altamente contagiosa e mortal, que não tinha remédio na época, não é? E Belém vai sofrer cercos militares. O Império, lá do Rio de Janeiro, o imperador vai começar a mandar tropas e mais tropas para conter essa revolução armada que tinha vontade de se separar, de se tornar independente, de se instaurar um governo mais democrático, não é? Longe dos interesses dos brasileiros que estavam no poder lá no Rio de Janeiro. Então, o governo de Eduardo Angelim, desculpe, vai ter esses problemas aí com que lidar. E a cabanagem, então, começa a se interiorizar, não é? Então, os cabanos saem de Belém e eles vão bater em retirada, vão sair de Belém, vão deixar Eduardo Angelim no poder lá, mas vão começar a se interiorizar, ou seja, ocupar diversas cidades do interior, como Vigia, Cametá, Alenquer, Óbidos, Santarém, vão começar a entrar nos interiores e vão começar a formar ali núcleos da cabanagem para conseguir tomar essas cidades e, enfim, conseguir o poder, já que Belém estava ali estava cercada por militares do Império. Então, Eduardo Angelim vai cair, não é?
E aí a gente vai ter uma dificuldade ali em os cabanos novamente se reunirem e conseguirem tomar novamente Belém. Então, por enquanto, a gente vai estudar exatamente isso, não é? Os três governos cabanos, as sucessivas invasões de Belém, e a gente vai, por fim, entender por que tantos governos cabanos, por que não teve um governo só, ou então por que esse governo só não vingou e conseguiu de fato aplicar as mudanças que a cabanagem exigia. Tenho aqui quatro razões trazendo para vocês. O movimento era altamente heterogêneo, ou seja, participavam proprietários de terras e escravos, comerciantes, advogados, médicos, funcionários públicos, participavam agricultores, camponeses, caçadores, enfim, todo tipo de pessoa de diversos estratos sociais, mais pobres e mais ricos. Então era um movimento que tinha diversos interesses ali no seu âmbito, no seu bojo. Não tinha uma bandeira única, né? Algumas pessoas queriam tomar o poder para se tornarem poderosas, outras queriam tomar o poder para dividir igualmente as terras. Então eram interesses muito diversos dentro de um mesmo movimento. Os líderes não eram pessoas pobres. Nós vimos aqui três líderes: Félix Clemente Malcher, Francisco Vinagre e Eduardo Angelim. Nenhum dos três eram pessoas pobres, nenhum dos três moravam em cabanas ou eram agricultores, sempre proprietários de terras e de escravos. Então, os interesses deles conflitavam com os interesses dos mais pobres. As medidas que eles tomavam sempre eram impopulares. Eles acabavam beneficiando os portugueses, acabavam beneficiando os mais ricos. E isso gerava mais tensão dentro de um movimento. Por fim, a vontade de mudança radical dos mais pobres, ela não era atendida pelas lideranças. Então, os governos cabanos, eles não duravam muito tempo, porque assim que a cabanagem, que os revoltosos conseguiam tomar o poder e colocavam no poder uma pessoa que supostamente iria atender aos interesses do movimento, eles percebiam que aquela pessoa não estava fazendo o que eles desejavam, então eles tratavam de se revoltar novamente e, aliado a isso, tinha invasões das tropas brasileiras, tinha também as epidemias que atacavam Belém, todas as dificuldades de uma Belém do século XIX que ainda não tinha sua urbanização. Então eu trago aqui para vocês muitas imagens de como era Belém. Belém era uma cidade ainda pouco urbanizada, não tinha saneamento, a grande presença de matos, de bosques, né? As casas ainda eram propriedades somente dos mais ricos, os mais pobres ainda viviam em choupanas, em cabanas, em campos. Então a gente tem ali essa situação. A cabanagem então vai se interiorizar e isso fica assunto para o nosso próxima aula e a gente termina o conteúdo para a quarta avaliação. Cabanagem como um todo. Vimos como era o movimento, as representações sobre o movimento, o caráter popular e agora estamos vendo os governos. Juntem tudo isso para entender na próxima aula a interiorização e a gente termina esse assunto e vocês gabaritam essa prova. Vou ficando por aqui, desejando que estejam com saúde, estejam conseguindo acompanhar as aulas e boa aula para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Tchau, tchau.